Boa noite, bem-vindos a mais um TDM Desporto. Hoje em destaque, o Benfica, que recebe o 25 de Abril em encontro a contar para a Taça AFC. Fazemos um balanço da primeira volta da Liga de Elite com reações dos 3 primeiros classificados. No Grande Prémio das Américas, o português Miguel Oliveira foi terceiro em Moto2. O campeão olímpico Eliud Kipchoge venceu a Maratona de Londres pela 3ª vez. Começamos então com o compromisso do Benfica com os norte-coreanos do 25 de Abril. Depois da derrota por 8-0 em Pyongyang, o grupo está motivado para continuar na Taça AFC. A participação do Benfica na Taça AFC não podia ter começado melhor. Os encarnados venceram o primeiro jogo em casa com uma reviravolta no marcador frente ao Hwanghae de Taiwan e na primeira visita à Coreia do Norte, mais 3 pontos frente ao Haeundae. No entanto, a segunda visita à capital norte-coreana não correu tão bem. Contra os favoritos, a derrota foi pesada, 8-0. O facto de nós estarmos a competir nesta prova, a nossa equipa aprende muito. Isto é um bocadinho andarmos na universidade e pagarmos 8 de propinas, que é mesmo assim. A equipa lá foi limitada, não podemos contar com todos os jogadores que pretendíamos, uns lesionados, outros condicionados, outros, na sua maior parte, não tiveram dispensa e já tinham pedido outros dias de férias. Pronto, é esta a nossa realidade. Nós ao intervalo estávamos a perder 2-0, falámos ao intervalo tentar fazer gol. Os primeiros 10 minutos da segunda parte foram bons. Tivemos inclusive uma excelente oportunidade em que falhámos. Depois eles fazem o terceiro e o quarto logo de rajada e pronto, depois aí acabou o jogo. Se me dissessem que com 3 jogos nós tínhamos 6 pontos no início, eu dizia que era impossível. Mas o que é certo é que este grupo de guerreiros tem conseguido fazer quase milagres. No grupo, a mentalidade é de vitória e o capitão Filipe Duarte diz isso mesmo. Apesar da derrota na Coreia do Norte e saber que o 25 de Abril é favorito, em casa a história será outra. Cada jogo é um jogo e o Benfica entra sempre para ganhar. É como eu costumo dizer, o Benfica no que participa é para ganhar e tudo bem que agora houve esta derrota, muito pesada, é verdade, mas agora o grupo tem que ser forte mentalmente para dar a volta por cima. E vamos tentar fazer o nosso melhor. Se não for possível ficar em primeiro, vamos ficar em segundo, vamos tentar dar o nosso melhor. Agora em casa acredito que a equipa vai estar preparada de outra maneira, vamos entrar de outra maneira, o espírito vai ser outro, de certeza. Vamos se calhar esperar mais pela equipa e não jogar igual para igual. Não sei, mas penso que vai acabar por ser diferente. O que é que se podem dizer acerca desta equipa da Coreia do Norte, uma vez que não foi possível ver imagens, acompanhar o jogo? É de facto uma equipa muito forte fisicamente, como se esperava? Sim, é uma equipa forte fisicamente, muito rápidos. Depois também jogaram no campo deles, é um sintético, curtinho. Tudo o que tinha a sair bem a eles também saiu bem, tudo o que tinha a sair mal saiu-nos mal. Mas sim, são uma equipa profissional, eles são profissionais e muitos destes jogadores jogam na seleção da Coreia, onde tem muitos jogos internacionais. E o campeonato local é completamente diferente, de certeza absoluta, porque esta equipa vai acho que na 6ª jornada e o 25 de Abril vai em 4º ou em 3º, por isso acredito que o campeonato deve ser completamente diferente. É uma derrota que ainda está fresca na nossa memória. Mas toda a gente está focada e sabe que este jogo vai ser completamente diferente. Estamos a jogar em casa, com o apoio do nosso público, o campo é relevado, o que é completamente diferente daquilo que a gente jogou lá e lá está, estamos motivados para dar a volta por cima. E não vamos parar por aqui, a ambição é querer mais, portanto acho que para este jogo tudo vai ser diferente, vai ser um jogo, não digo de vida ou morte, mas vai ser um jogo em que perdendo ou ganhando, temos que sair do campo aplaudidos. Agora, este jogo vai ser um jogo muito difícil para nós, porque temos muitos jogadores condicionados, muitos jogadores lesionados. As nossas condições físicas, a nossa condição física não é aquela que nós desejávamos neste momento, porque há jogadores que já não treinam a 100% há algum tempo, jogadores importantes, porque estão a vir de lesão e estão a debelar a lesão. Se calhar vamos ter que fazer um ou outro reajuste, vamos ver, ainda faltam 2-3 dias, vamos ver os jogadores que temos e os jogadores que poderemos vir a ter para poder organizar melhor a estratégia e para pelo menos
tentar deixar outra imagem, não só do Benfica, mas também do futebol de Macau. Os encarnados esperam bancadas compostas no estádio de Macau para o desafio da próxima quarta-feira, até porque é preciso deixar uma boa imagem do Benfica de Macau e o sonho ainda não acabou. A Liga de Elite já completou uma volta e o Benfica lidera com boa margem, 7 pontos sobre Xinfeng e Chaopaquei. O conjunto de Gilmar Tadeu desiludiu na luta pela liderança, apesar de ter imposto as maiores goleadas desta primeira volta. O Chaopaquei não podia ter começado melhor uma época em que traçou objetivos fortes de título, goleada por 12-0 ao modesto Laichi. A ronda inaugural da Liga de Elite teve também um Benfica KI com o conjunto de José Cler a começar melhor. No entanto, os encarnados acabariam por dar a volta ao marcador para conquistar a primeira vitória e não há outro sabor que conheçam ao fim de 9 jogos. Já o CPK continuou a veia goleadora frente ao Angsai, 14-0, e à terceira jornada chegou o encontro com o grande rival na corrida ao título e as contas começaram a definir-se. Os tetracampeões impuseram-se por 4-1 e foi o início de um período difícil para o Chaopaquei, que na ronda seguinte voltou a perder pontos, um empate concedido no último minuto frente ao Xinfeng. São 7 os pontos desperdiçados nesta primeira volta, já que se deu novo empate frente ao KI, numa altura em que o desperdício tem marcado as exibições. Ainda assim, o CPK tem 51 golos marcados nesta Liga de Elite e 2 jogadores no topo dos melhores marcadores. O Xinfeng chega a esta fase em terceiro lugar e com os mesmos 20 pontos, mas a única derrota foi pesada, 7-0, frente ao líder Benfica. KI e Sporting vão lutando pelo quarto lugar, separados por 1 ponto. Os Leões receberam 3 reforços nigerianos que começaram a fazer a diferença logo na estreia frente à Polícia. Apesar de não ter conseguido roubar pontos aos da frente, o Sporting tem dado trabalho aos favoritos. Na cauda da tabela seguem Laichi com apenas 1 ponto e Alfândega com 3, formações candidatas à despromoção. O líder Benfica sabe que a tarefa de manter a vantagem pode não ser fácil devido ao compromisso na Taça AFC. Ainda assim, no seio dos encarnados, o único objetivo em mente é garantir o pentacampeonato. Já não é de agora o domínio do Benfica de Macau no futebol local e este ano não é diferente. 7 pontos de vantagem na liderança da Liga de Elite, mas muitos jogos nas pernas. Agora também temos a AFC, onde tem havido algum desgaste físico de alguns jogadores, principalmente os que jogam mais. Mas sim, em Macau tudo bem, sabemos que há equipas fortes e há umas menos fortes, né? E mais difícil de perder pontos, mas claro que as equipas que lá estão em cima vão querer tirar pontos ao Benfica. Ainda faltam 9 jogos e tudo é possível, é continuar a acreditar e nós próprios também queremos sempre ganhar e vamos fazer os possíveis para ganhar sempre. A viagem em si foi muito massacrante, depois chegar, jogar. Não há aquela preparação toda da equipa chegar, ter massagem, ginásio para fazer uma preparação boa, um bom descanso. E o dia seguinte da viagem tem que se trabalhar, tem que se fazer coisas, então acho que o cansaço neste momento está a falar um bocadinho mais alto. Em termos físicos, em termos de fadiga também mental, não é tão bom, porque, por exemplo, nós jogamos agora dia 25, depois jogamos dia 29, depois jogamos dia 2, depois possivelmente jogamos dia 5 ou dia 6, ou seja, vamos estar a jogar de 4 em 4 dias, com viagens, ou seja, é um cotidiano que estes jogadores não estão habituados. Eu não acho que isto seja o problema, eu acho que isto é um bom problema, porque se os jogadores estiverem motivados, acho que conseguem sempre ir buscar um bocadinho mais de sacrifício. São alguns pontos para o técnico Bernardo Tavares gerir, com uma equipa que ainda tem encontros da Taça AFC pela frente e na primeira ronda desta segunda volta encontra um osso duro de roer. O KI, como diz Filipe Duarte, é sempre um adversário difícil. Contra o KI é uma equipa que tem bons locais, dos melhores que há em Macau, tem um treinador que passa um espírito vencedor para ganhar sempre.
tem bons estrangeiros e acho que vai ser um jogo difícil, porque o CAI é daquelas equipas que nunca baixa os braços, tanto mais fraco, tanto mais forte. É sempre uma equipa que dá tudo dentro do campo até aos 90 minutos. E na primeira volta eu lembro que na segunda parte tivemos ali algumas dificuldades. O Benfica, de antemão, já sabia que ia ser um campeonato difícil, porque é o 5º título seguido que a gente anda à procura e, no entanto, a gente no início da época ouviu rumores que a equipa A, B e C estão-se a reforçar e nós mentalmente estávamos a reforçar também, até porque a gente começou a época, como toda a gente sabia, com 5, 6 jogadores, não sabíamos quem era o treinador, mas mentalmente os jogadores estavam preparados para que não facilitasse. Falta uma volta, faltam 9 jogos, mas 7 pontos é uma boa diferença para os adversários. Assim, a gente não se pode sentir muito confortável, porque se bem se lembram, o Benfica foi campeão pela primeira vez em 2014 e a gente chegou mais ou menos a esta fase com 5 pontos atrás do Sporting. O Sporting estava em primeiro e a gente foi campeão. Então, qualquer escorregadela pode ser fatal para uma equipa começar a cair. Então, há que manter os pés no chão e continuar a trabalhar sempre. Se na Taça AFC a época é de estreia na fase de grupos e não há pressão para resultados, na Liga de Elite é diferente. O Benfica quer garantir o pentacampeonato e para isso precisa de manter os adversários à distância.